Renan de Melo. Já falei com ele que ele está em sua casa. Igreja querida, paz do Senhor a todos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 22, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Galeria dos Heróis da Fé, verso 22. Só o verso 22. Hebreus 11 e 22. Só para eu saber se eu posso iniciar a leitura, eu quero muito que você leia comigo esse versículo. Eu vou ler aqui ao microfone, você acompanha com seus olhos aí, mas eu preciso saber se você achou. Então, se você achou, sinaliza para eu saber, dizendo amém. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Se você puder, só mais uma vez, diga amém. Deixa eu, para iniciar aqui, lembrar vocês alguma coisa sobre a carta aos Hebreus. É hábito meu, sempre que eu prego, eu gosto de, a nível de introdução, analisar um pouco o contexto do texto. Então, o que esse texto está fazendo aqui? O que esse episódio da vida de José está fazendo aqui na Galeria dos Heróis da Fé? Então, deixa eu te relembrar alguma coisa aqui, 3, 4 minutos no máximo, sobre a carta aos Hebreus. Todos nós aqui sabemos, não é nenhuma novidade, que nós não sabemos quem é o autor, né, da carta aos Hebreus. Em nenhum momento dessa epístola ou em outro trecho da Bíblia você vai encontrar alguma indicação, alguma citação de quem seja o autor. Mas quando você lê os 13 capítulos, você vai perceber que era alguém que conhecia muito sobre a liturgia do culto judaico. Por quê? Porque ele cita detalhes do santuário que só alguém que tinha acesso poderia conhecer. Então era alguém que entendia bem do que estava escrevendo. E a carta aos Hebreus, qual o intuito dessa carta? Na verdade, ela é direcionada, ela é destinada aos judeus convertidos ao cristianismo. Escute isso. Essa epístola, essa carta, ela é direcionada aos judeus convertidos ao cristianismo. O termo hebreus é usado, e todos nós sabemos que o termo hebreu também parou de ser usado desde que o povo foi para o cativeiro, ficou só o reino do sul, só Judá, passou a usar o termo judeu. Mas quando o escritor vai direcionar a carta, ele faz questão de lembrar e coloca o título de Hebreus, fazendo o povo lembrar, hebreu, vem de Héber, enviado do outro lado. O intuito dele é lembrar o povo a sua história. E a carta aos Hebreus, ela é conhecida teologicamente, não é meu objetivo aqui entrar nisso, ela é conhecida como a carta da superioridade de Cristo. A carta da superioridade ou da supremacia de Cristo. Então, o intuito do escritor é o seguinte, preste atenção, ele quer mostrar para os judeus convertidos ao cristianismo agora, que Cristo é superior a tudo aquilo que eles haviam aprendido na primeira aliança. Ele quer mostrar que Cristo é superior ao que eles aprenderam na primeira aliança. Então eu vou fazer aqui uma síntese rapidinho, para você ter uma ideia de como ele apresenta Cristo de forma superior. No capítulo 1 e no capítulo 2 dessa carta, ele mostra que Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Todos nós sabemos a estima que o povo judeu tem por profetas e por anjos. E no capítulo 1 e capítulo 2 ele mostra que Cristo é superior a qualquer profeta e a qualquer anjo. No capítulo 3 ele mostra que Cristo é superior a Moisés. É chover no molhado aqui falar também da estima que o povo judeu tem por Moisés. E o escritor então vem dizendo, olha, Cristo é superior a Moisés. No capítulo 4 ele mostra que Cristo é superior a Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Aí você pula do capítulo 4 para o capítulo 7 e o escritor mostra que Cristo vem de uma ordem sacerdotal superior de Melquisedeque. Porque se fosse sacerdote, tinha que ter uma ordem sacerdotal. Isso aqui ia requerer tempo para a gente entrar nos pormenores, mas em síntese seria isso.
Ele mostra que já que Cristo tem que vir de uma ordem sacerdotal, ele é de uma ordem superior de Melquisedeque, aquele sacerdote misterioso a quem Abraão entregou dízimo antes da lei. E aí coaduna com o que o pastor falou aqui, que o dízimo vem antes da lei, na lei e depois da lei. Nem havia lei, Abraão já estava lá dizimando para Melquisedeque, e o escritor mostra, Cristo é superior a Melquisedeque, e vem de uma ordem superior de Melquisedeque. Aí você vai para o capítulo 8, isso aqui, aguça o ouvido, que isso aqui é muito importante. Capítulo 8 da carta aos Hebreus, o escritor mostra que a aliança de Cristo com a igreja é superior à aliança de Deus com Israel. Eu vou repetir porque isso aqui é uma informação importante. O escritor prova que a aliança de Cristo com a igreja é superior à aliança de Deus com Israel. Por quê? Porque a aliança de Deus com Israel incluía só um povo, mas a aliança de Cristo com a igreja é para todo aquele que crê. É uma aliança superior. No capítulo 9, o escritor mostra que existe um santuário superior na eternidade. O capítulo 9 da carta aos Hebreus é extraordinário. Porque todos nós sabemos hoje o que restou do templo, o muro oriental, o muro das lamentações que nós conhecemos, até hoje é venerado pelos judeus. E aí o escritor vem mostrando, olha, tem um santuário muito maior do que esse na eternidade. Tem algo muito melhor do que isso aí. Então não deixa o coração preso a esse templo aqui não, porque tem um melhor lá na eternidade. Capítulo 10, o escritor mostra que o sacrifício de Cristo foi superior aos sacrifícios da primeira aliança. Como é que começa o capítulo 10 da carta aos Hebreus? Ele diz, olha, as coisas do passado eram apenas sombra das coisas que estavam por vir. Depois você lê o contexto, ele está mostrando que a entrega de Jesus na cruz foi superior ao sacrifício de qualquer cordeiro que aconteceu na antiga aliança. Chegamos no capítulo 11, ele vai falar de um princípio superior. Quem está me ouvindo, diga amém. Então repare que ele vem falando de coisas superiores. Ele fala de alguém superior a profeta, superior a anjo, uma aliança superior, um templo, um santuário superior, tudo superior. Já que ele está falando de coisas superiores, no capítulo 11 o escritor vai mostrar um princípio superior. Por quê? Porque a gente só entende de coisas superiores usando um princípio superior. Não tem como eu entender das coisas superiores, coisas do céu, se eu usar princípios da terra. Então eu tenho que usar um princípio superior para entender as coisas superiores. E que princípio superior é esse que o escritor nos apresenta no capítulo 11? É o princípio da fé. Porque nós só vamos entender a revelação de Cristo pela fé. É por isso que tem coisas que o mundo não entende. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Você só vai entender essa superioridade de Cristo, da revelação, da encarnação de Cristo, pela fé. Se não for pela fé, fica difícil. Então é pela fé. Então o escritor apresenta no capítulo 11 um princípio superior chamado fé. Capítulo 12 ele fala da perseverança na fé. Capítulo 13 são as saudações finais. Mas no capítulo 11, escute por favor, ele divide em duas partes o capítulo 11. Já que ele está falando de um princípio superior, ele tem que explicar que princípio é esse. Então o verso 1, 2 e 3, ele explica que princípio é esse, e nós conhecemos muito bem o verso 1 de Hebreus 11, muito conhecido por nós, todos nós sabemos. Ele explica que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova, é a certeza daquelas que a gente não vê. Então ele vai falar de um princípio superior, e ele descreve esse princípio. Aí do verso 4 ao verso 40, ele vai dar exemplos de fé, para que nós possamos seguir esse exemplo de fé. Então ele está mostrando, tem como viver nesse princípio superior. Ele explica o princípio e mostra, vou mostrar para vocês agora, gente que viveu nesse princípio chamado fé. Aí ele começa falando da fé de Abel, que Abel teve fé para dar o seu melhor para Deus, uma oferta superior. O que eu aprendo com a fé de Abel? Que a verdadeira fé, a fé genuína, me ensina a dar o meu melhor para Deus. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas eu tenho que falar. Por que tem gente que não dá o melhor para Deus? Porque não tem fé. Porque pela fé eu creio, eu posso entregar o meu melhor para Deus, porque Deus merece o melhor, porque Deus me dá o melhor, então eu dou o meu melhor. Mas isso é um princípio só para quem vive pela fé. Depois que ele fala da fé de Abel, ele vai falar da fé de Enoque. Isso aqui é extraordinário. Enoque teve fé para caminhar com um Deus invisível. Eu estou sintetizando o texto. Quem é que lembra daquela canção um pouco mais antiga que nós gostávamos de cantar, um Deus invisível, mais real? Imagina Enoque andando com Deus, tendo intimidade com Deus que não se vê, e a intimidade foi tão grande que Deus o tomou para si. Isso aqui é viver pela fé. Eu não estou vendo Deus aqui, eu não estou vendo Jesus aqui, eu não estou vendo o Espírito Santo aqui, mas pela fé eu creio. É a fé de Enoque, é o que a fé de Enoque nos ensina.
O que a fé de Enoque me ensina? Ter relacionamento com Deus que eu não estou vendo, mas pela fé eu creio. Depois que ele fala da fé de Enoque, ele vai falar da fé de Noé. Noé teve fé para construir uma arca sem nunca ter visto chuva nem dilúvio. Ô irmão, o que eu aprendo com a fé de Noé? A fé genuína é assim, ela me ensina a trabalhar para Deus independente do resultado. Eu não estou vendo nada, mas se Deus falou, pela fé eu faço que vai dar certo. Aí ele está falando de patriarcas, Enoque, Noé. Ele vai então falar sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão, já foi cantado aqui. Aí ele dedica 11 versículos a falar sobre o pai da fé. Já que é o pai da fé, merece um espaço maior. E o escritor dá ênfase ao que foi cantado aqui pelo meu mano Marco Aurélio. Ele dá ênfase ao episódio de Abraão levando Isaac para o Moriá. Isaac está caminhando junto com o pai. De repente o garoto olha para o pai e diz: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo. Mas me tira uma dúvida: pois não, meu filho, cadê o cordeiro? Aí o texto diz que Abraão, pela fé, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, que eu acho interessante demais isso aqui. No pé do monte, Abraão falou: Deus vai prover para si me ajuda aí, vamos lá. Deus vai prover para si Só que depois você leia Gênesis 22. Abraão sobe o Moriá, amarra Isaac no altar. Quando ele levanta o cutelo, o anjo brada: não mata o garoto, já provou que teme a Deus. Aí Abraão olha para trás, tem um carneiro preso pelos chifres. Espera aí, tem alguma coisa aqui. Por quê? Porque no pé do monte Abraão falou: Deus vai prover cordeiro. Mas no alto do monte não apareceu um cordeiro, apareceu um carneiro. Cordeiro não tem chifre, carneiro tem. A diferença de cordeiro para carneiro é a idade. Mas Abraão falou que era um cordeiro. Jesus explica isso lá no Evangelho de João. Jesus diz assim: Abraão exultou ver o meu dia e viu, e se alegrou. Quando é que Abraão viu os dias de Cristo? No pé do Moriá. Por quê? Porque no pé do Moriá Abraão viu um cordeiro. No alto do Moriá apareceu um carneiro. Qual a diferença do cordeiro para o carneiro? É que o carneiro do alto do Moriá morreu só para salvar Isaac. Mas o cordeiro do pé do monte morreu para salvar todos nós aqui essa noite. Quando Abraão estava subindo o Moriá, Deus mostrou: Abraão, eu não estou te pedindo algo que eu não fiz. Eu estou te pedindo o seu filho, que o meu já entreguei antes da fundação do mundo. Pode entregar o seu. Ei, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu não estou te pedindo algo que eu já não tenha feito. O carneiro foi para Isaac, o cordeiro foi para nós. Abraão viu os dias de Jesus lá no pé do Moriá. Continuando, ele fala, depois que ele fala da fé de Abraão, ele fala da fé de Isaac. Sintetizando aqui, ele fala que Isaac teve fé para abençoar seus filhos concernente às coisas futuras. Dos filhos de Isaac, ele escolhe Jacó. E diz que Jacó também, pela fé, morreu agarrado à ponta do bordão. E entre os filhos de Jacó, ele escolhe José. Sem querer ser chato, me ajude aí. Quem é que o escritor escolhe dos filhos de Jacó? José. Ele não escolhe Judá, de onde Jesus veio. Ele escolhe José. E olha o episódio da vida de José que ele citou. Vocês leram comigo? Só vou relembrar. Ele fala assim, que José, pela fé, próximo da morte, faz menção da saída dos filhos de Israel e da ordem acerca dos seus ossos. Ele está citando o texto de Gênesis 50, 25. Depois você leia. Gênesis 50, 25 fala dos últimos dias de José. José está com 110 anos de idade, reúne a família, reúne os amigos e diz assim: ó, eu estou morrendo, mas estou dando uma ordem para vocês. Deus vai tirar vocês daqui. E eu tenho tanta certeza que essa promessa vai cumprir, que eu estou dando uma ordem. Não estou pedindo um favor. Estou dando uma, e a ordem é essa: não me enterrem no Egito. Me levem para Canaã. Espera aí, irmão, vamos parar para pensar nisso aqui. O escritor tinha um monte de possibilidade para falar sobre fé. Na vida de José, o que não falta é exemplo de fé. Pastor Davi, o escritor poderia ter dito aqui: olha, José pela fé sonhou, verdade. José pela fé suportou a cova, verdade. José pela fé suportou a traição dos irmãos, verdade. José pela fé suportou a tentação na casa de Potifar, verdade. José pela fé interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, verdade. José pela fé interpretou o sonho de Faraó, verdade. Mas ele vai no final da vida de José e diz assim: José pela fé, antes de morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel. Agora vamos lá. De onde José está fazendo menção da saída de Israel?
Não está o texto de Gênesis, de Hebreus 11, 22, não diz de onde. Porque não está explícito, está implícito. De onde José está dizendo que o povo vai sair? Do Egito. E olha que lição a gente aprende com a vida de José, com a fé de José. Por quê? Olha o que José está dizendo. Vivi aqui no Egito, fui honrado aqui no Egito, mas não quero ficar enterrado no Egito. Me leva para Canaã. Espera aí, não, vamos pontuar isso aqui melhor. Entre os percalços de José, e quem sabe um dia eu volto para falar sobre a vida de José, que é um assunto que eu gosto bastante. José, mesmo com seus percalços, com as suas dificuldades, sempre foi honrado. Casa de Potifar, era escravo, mas honrado. Foi parar no calabouço por causa da mulher de Potifar. O carcereiro deu a chave para ele, honrado. Foi para junto de Faraó, segundo homem, honrado. José chegou no Egito com 17 anos, Gênesis 37. Morreu aos 110, a conta é fácil. Se ele morreu com 110 e chegou no Egito com 17, ele passou 93 anos no Egito, e 93 anos sendo honrado. Só que com toda a honra que José recebeu no Egito, durante 93 anos, ele ainda diz assim: me levem daqui. O que eu aprendi com a fé de José? Aguça o ouvido. José passou 93 anos no Egito, mas o Egito não passou um minuto dentro de José. José, pela fé, está dizendo: tem algo muito melhor do que isso aqui. E quem nasceu para a terra da promessa não vai ser enterrado no Egito. Me levem daqui, nem que seja nos ossos. Vamos continuar pensando no texto? Vamos continuar pensando? Olha o que José está dizendo: passei 93 anos aqui, não quero ser enterrado aqui, porque Deus vai tirar vocês daqui. Imagina quem estava do lado de José. Tadinho de José, aos 110 anos voltou a sonhar. Deus tirar a gente daqui. Vocês sabem a história, vocês conhecem. Essa igreja aqui é pastoreada por mestres. Vocês já ouviram o que eu falei aqui várias vezes, que eu estou falando várias vezes. O povo chegou no Egito, e José está dizendo o seguinte: olha, Deus vai tirar vocês daqui. Vamos recapitular? O povo chega no Egito e vai para a melhor terra que tem no Egito. O faraó deu a terra mais produtiva para eles plantarem e colherem. Então eles estão numa terra boa. Imagina o povo ouvindo: peraí, tudo que planta nessa terra aqui dá, Deus vai tirar a gente daqui? Só que José está dizendo: tem uma promessa. Nas entrelinhas, o que José está dizendo: tem uma promessa de algo muito maior do que isso aqui. Agora, sabe o que vale a pena a gente parar para pensar? Leia depois Gênesis 37, aí o 38 pula, porque vem a história de Judá e Tamar. Do 39 ao 50, Gênesis 37, depois do 39 ao 50, é só a história de José. Você não vai ver em momento nenhum da vida de José Deus se manifestando para José e dizendo assim: vou tirar sua descendência daqui. Deus nunca disse isso para José, mas José está citando isso. Espera aí, se Deus nunca disse isso para José, por que ele está citando essa promessa? Sabe quem ouviu essa promessa? O bisavô de José, Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus apareceu a Abraão e falou: sua quarta geração vai sair daqui. Aí Abraão recebeu a promessa, contou para Isaac, Isaac contou para Jacó, Jacó contou para José. Aí José falou: eu não ouvi, mas meu bisavô ouviu, e se Deus falou... Pode ter 400 anos, mas vai cumprir. Interessante é que Abraão ouviu a promessa e José está acreditando nela, e o povo vai desfrutar dela. Aguça o ouvido. As promessas de Deus, a aliança que você tem com Deus, para ficar melhor, não as promessas, a aliança que você tem com Deus, a sua descendência está incluída nela. Se Jesus não voltar, seus filhos serão abençoados por causa da sua aliança com Deus. Se Jesus não voltar, seus netos serão abençoados por causa da sua aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, a descendência entra para ser abençoada. Agora vamos parar para pensar que na verdade é sobre isso que eu quero falar, e eu vou ser rápido. José está dizendo o seguinte: olha, nem que seja nos ossos, eu vou sair daqui. O que a gente aprende aqui com a fé de José? Que o assunto aqui é fé, e daqui a pouco eu vou passar para os ossos. Mas o que a gente aprende aqui? Olha o que José está dizendo. Pela fé ele está dizendo: nem que seja nos ossos eu vou sair daqui. Então o cara já esperou 93 anos, está morrendo, sabe que vai demorar mais, mas continua crendo. Ele está dizendo o seguinte: já esperei, estou esperando, vou continuar esperando, porque não é no meu tempo, é no tempo dele, mas vai acontecer. O que eu aprendo com a fé de José? Eu aprendo que fé genuína, ou para melhorar a formulação da frase, saber esperar também é sinal de fé. Vou repetir: saber esperar também é sinal de fé. E agora me perdoe, mas vou ter que afundar o prego aqui um pouquinho.
Por quê? Porque a nossa geração é uma geração imediatista, consumista e individualista. Nunca, vamos só ficar na primeira parte, nunca houve uma geração tão imediatista como a nossa. E não é por maldade, nós somos a geração do tablet, somos a geração do smartphone, geração da internet. Fração de segundos você tem informação que você quiser na palma da sua mão. Somos a geração do fast food, eu entro aqui com fome, saio do lado de lá 3 minutos depois com um lanche na mão. É veneno, mas está lá. É a geração do controle remoto, assentado no sofá, eu fico zapeando, mudando de canal. Nem levanto mais para mudar na televisão igual antigamente. É tudo muito rápido, muito veloz. É a geração do micro-ondas. Colocou lá 30 segundos, apitou, pode tirar que está quente. Qual o problema? É que nós estamos pegando essa ideia de velocidade, estamos querendo aplicar no reino de Deus. Eu ouço hoje, se não cumprir amanhã eu desisto. Eu faço uma campanha que hoje, se não der certo eu mudo de igreja, porque eu quero para já, eu quero para ontem, tem que ser no meu tempo. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz. Aí vem José e diz assim: já esperei 93 anos e vou continuar esperando, pela fé. Saber esperar também é sinal de fé. Por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Tem gente aqui que está esperando há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por que não desistiu? Porque ele pela fé crê que não é no tempo dele, é no tempo de Deus. Deixa eu dar uma notícia para você aqui. Já que somos a geração da velocidade, a geração do micro-ondas, deixa eu dar uma notícia aqui. Deus não trabalha com micro-ondas, não. Deus trabalha com lenha no altar. Ele acende o fogo e você alimenta todo dia. Saber esperar também é fé. Foi Jeremias quem escreveu nas Lamentações: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aí nós aprendemos que o esperar do crente é diferente do esperar do mundo. Porque nosso esperar é esperar com esperança. O verbo esperança não vem, a palavra esperança não vem de esperar, a esperança vem de esperançar. Então o que é aguardar com esperança? É aguardar crendo, não é aguardar por aguardar ou por falta de opção, é aguardar crendo. Mas a nossa geração quer as coisas rápidas. Vem José e diz: olha, pela fé eu estou esperando e vou continuar esperando. Eu não vou dar um de Augusto Cury aqui, porque não é minha área, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou psique nenhum. E nada contra, amo todas essas matérias, leio tudo isso, mas estou falando que eu não tenho formação nessa área. Mas doutor Augusto Cury tem razão quando ele diz que a ansiedade pode te matar. Por quê? Porque a gente quer tudo muito rápido. Aí por ansiedade você toma decisão precipitada, por ansiedade você faz aliança errada, por ansiedade você corrói as unhas, você enche a cara de ansiolítico. Por quê? Porque não aguenta mais esperar. Tem uma frase, aguça o ouvido, não é de um cristão não, uma frase de um escritor francês chamado Jules Renard. Eu gosto muito de ler sobre ele. Ele é do século XIX, já morreu. Jules Renard um dia deixou escrito na contracapa do diário dele: se acaso alguém construísse a casa da felicidade, seu maior cômodo seria a sala de espera. Melhorando a aplicação. Quer ser feliz? Aprenda a esperar. Aí olha o que José ensina para a gente aqui: nem que seja nos ossos, mas vai acontecer. José está dizendo o seguinte: a minha esperança chegou nos ossos, mas está lá. Nem que seja nos ossos, mas vai dar certo. O que os ossos representam? É claro que eu vou falar de osso aqui, mas não de maneira literal, mas talvez até um ponto da mensagem seja de forma literal para alguma aplicação. Mas o que os ossos representam aqui na história de José e na nossa história? Porque quem sabe algumas pessoas que estão me ouvindo aqui essa noite, alguns varões, algumas irmãs, estão aqui como José. Tem uma promessa, tem um sonho, e isso já chegou nos ossos. Alguma área da sua vida que está nos ossos. O que os ossos representam? Todo mundo aqui sabe. O corpo humano adulto é formado por 206 ossos. Eu só estou de pé aqui porque debaixo dessa capa de gordura visceral tem uma estrutura óssea que me permite ficar de pé. Os ossos me permitem suportar as pancadas, os ossos me permitem andar para lá e para cá, segurar o microfone. São os ossos. Só que o que os ossos representam? Escute, por favor. Os ossos representam
a última instância do ser humano na terra. Repetindo, os ossos representam a última instância do ser humano na terra. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, cremação não é regra, é exceção. A regra é voltar para os ossos. Então vamos lá. A pessoa mais rica que você conhece, que aqui tem um monte. A pessoa mais bonita que você conhece, aqui também tem um monte. A pessoa mais importante que você conhece, aqui também tem um monte, tem várias. A pessoa mais bonita, mais rica, mais influente, mais poderosa que você conhece, a mais inteligente que você conhece, morreu. É entre 1 e 2 anos, depende do clima. Um clima mais frio, 2 anos, 2 anos e meio. Um clima mais quente, 1 ano. Pode exumar o corpo. O mais rico, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais bonito. Só vai sobrar? Então o que os ossos representam aqui? Aquilo que chegou no fim. O que os ossos representam aqui? A última instância. E quem sabe há pessoas aqui essa noite que alguma área da sua vida está na última instância. Chegou nos ossos. Gente aqui, que se nós pudéssemos abrir as gavetas da alma, tem projeto nos ossos, sonho nos ossos, ministério nos ossos, casamentos nos ossos, várias áreas da vida nos ossos. Os ossos têm 2 facetas. Eu acho isso aqui interessante, falando sobre ossos. Enquanto eu estou aqui de pé, vivo, os ossos me ajudam no meu fortalecimento. Mas depois do meu fenecimento, depois que o meu corpo fenecer, depois que o Senhor me chamar para a eternidade, se Ele não voltar, os mesmos ossos que hoje estão aqui me dando vida, mudam o sentido, passa a representar a morte. Quer um exemplo? Você vai entrar num ambiente perigoso, você corre risco de vida lá. Para mostrar que o ambiente é perigoso, que você pode morrer ali, o que eles colocam na placa? Caveira, ossos. Você não é dessa época, mas você viu em algum filme, os navios piratas. Qual era o símbolo da morte que eles usavam nas bandeiras? Caveiras, ossos. Então os ossos que hoje estão aqui me dando vida, um dia vão passar a representar morte. Pode falar que a resposta é essa mesmo. Os ossos que hoje estão me dando vida, um dia vão representar. Então o que é chegar nos ossos? Alguma área da minha vida que chegou nos ossos? É eu dar uma ajeitada no retrovisor da vida e olhar para trás e dizer assim, o que eu estou vivendo hoje não é nem sombra do que eu vivi um dia. O que é chegar nos ossos? É olhar para algo que eu experimentei, que eu vivi, que eu senti e dizer, hoje isso aqui não é nada comparado àquilo que eu tive. Chegou nos ossos. Repetindo o que eu estou dizendo aqui já há alguns minutos. Gente aqui que algumas áreas da vida chegaram nos ossos. Eu trouxe uma mensagem simples, porém profética. Os ossos que hoje representam morte, um dia já representaram vida. Você pode ter chegado aqui com alguma área da sua vida nos ossos, mas eu tenho uma notícia para te dar. Servimos um Deus tão grande, tão poderoso, tão gracioso, tão extraordinário, que ainda tem projeto para aquilo que já chegou nos ossos. 3 glória, 2 aleluia, 1 amém. Eu vou repetir, Deus ainda tem projeto para esses ossos que sobraram da sua vida. Deus ainda tem plano para esses ossos que sobraram da sua vida. Você quer ter uma noção do que Deus pode fazer com ossos? Aguça o seu ouvido. José morre e não é enterrado no Egito, Gênesis 50, 26. Ele é embalsamado no Egito. Colocaram os restos de José numa caixa ossuária. José morre. 400 anos depois, Deus levanta Moisés, todo mundo conhece. 9 pragas, coração de Faraó endurecido. 10ª praga, morte dos primogênitos, sangue do cordeiro no umbral da porta. À meia-noite o povo começa a sair do Egito. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente saindo do Egito. Os egípcios dizem assim, olha, essa matança tem que parar, nossos primogênitos estão morrendo, vão embora daqui. Começa a pegar os seus tesouros e entregar para os hebreus. Aí os hebreus estão saindo do Egito de maneira forte, uma caravana impoluta, levando consigo tesouros do Egito. A caravana está saindo triunfante. De repente Moisés para a caravana, Êxodo capítulo 13, e diz assim, para tudo. O que foi, Moisés? Está faltando um negócio. Não, Moisés, está tudo aqui. Moisés, tem tesouro aqui, está faltando. Moisés, as crianças estão aqui, está faltando. Moisés, os idosos estão aqui, está faltando. Moisés, está tudo aqui, está faltando.
Escute, está faltando o que, Moisés? Êxodo capítulo 13, verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos. Os ossos de José. Pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Moisés está saindo do Egito e fala: não, tem uma ordem. José falou: não deixa os ossos dele aqui. Alguém volta lá e pega a caixa ossuária. Alguém voltou lá e pegou os ossos. Me ajuda aí, olha o que Deus pode fazer com ossos. Me ajuda. Quantos anos Israel passou no deserto até chegar em Canaã? 40. Se eu tiver errado, você me corrija. Nos 40 anos, milagre todo dia, né? Era ou não era? Sapato crescia com o pé, roupa não envelhecia, maná todo dia. Então era 40 anos de milagre todo. E os ossos de José no meio. Coluna de nuvem de dia, ossos de José de baixo. Coluna de fogo à noite, ossos de José de baixo. Mar vermelho abrindo, ossos de José atravessando. Mar vermelho fechando, ossos de José do outro lado. Água saindo da rocha, ossos de José no pé da rocha. Água salgada virando água potável, ossos de José na beira da lagoa. Amaleque perdendo a guerra, ossos de José no meio da guerra. Maná descendo do céu, ossos de José no meio do arraial. Ei, o Moisés morreu, Josué assumiu, vai atravessar o Jordão, ossos de José atravessando o Jordão. Tem que rodear a muralha para ela cair. Ossos de José rodeando a muralha para ela cair. Pastor, mas já chegou no osso. Mas o Deus que a gente serve tem milagre até para os ossos. Tem milagre até para os ossos. Tem milagre até para os ossos. Quem está comigo nessa palavra, ergue a mão aí que eu vou profetizar. O mar vai abrir para os ossos passarem. A muralha vai cair para os ossos passarem. Tem provisão para os ossos. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. 30 segundos adorando ao nome de Jesus aí. Eu vim pregar para alguém essa noite. E eu vim dizer: tem milagre para os ossos que sobraram. Quem está comigo nessa palavra? Eu preciso que mais gente concorde. Quem está comigo nessa palavra? Sem querer ser chato, não vou fazer isso muitas vezes, é só agora e mais uma. Mas fala para uns 3, se você puder, diga assim: ó, tem milagre até para os ossos. Pastor Davi, tem milagre para os ossos. Pastora Gleciane, tem milagre para os ossos. Marcão, tem milagre para os ossos. Tem milagre para os ossos, tem milagre para os ossos. Alguém olhou e falou: chegou no osso, ainda tem milagre. Ainda tem milagre para os ossos que sobraram. Aguça o ouvido. Chegou no osso, mas Deus tem milagre. Segunda coisa, isso aqui é extraordinário. Chegou no osso, mas Deus ainda cumpre a promessa. Vou repetir. Chegou no osso, mas Deus ainda cumpre a... Me ajuda, qual era a promessa? Sair do Egito e chegar em Canaã. Aí Josué, Moisés morreu, Josué assumiu, levou o povo para Canaã, entra em Canaã, conquista a terra e vai dividir a terra. Josué vai dividir a terra, Marco Aurélio. Último capítulo de Josué, capítulo 24, lá no verso 32. Josué diz assim: estou dividindo a terra, mas a cidade de Siquém, ninguém toma posse. Peraí, Josué, Siquém, ninguém toma posse? Irmão, tem ideia do que é Siquém? João 4, Jesus passa por Samaria, cidade de Sicar. Sicar está no grego, Siquém está no hebraico, que é a mesma cidade. Jacó cavou um poço em Siquém. Jacó comprou a cidade de Siquém. Aí Josué chega lá e diz: tem poço aqui, é uma terra boa, então ninguém toma posse. Vou enterrar um negócio aí. Josué, você vai enterrar o quê em Siquém, uma terra tão boa como essa? Vou ler para vocês. Josué capítulo 24, verso 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém. Mas está no osso, mas Deus ainda cumpre promessa com o que restou. Mas é só osso, mas o que é seu, nem que seja nos ossos. Nem que seja nos ossos. A promessa vai cumprir. Vamos continuar pensando? Vamos lá. Quantos anos no deserto? A gente falou agora há pouco. Quantos anos no deserto? Então foram 40 anos caminhando no deserto. Só que José está no osso. E quem está no osso não caminha 40 anos no deserto.
Como é que o cara faz esse trajeto durante 40 anos no deserto se ele está no osso? Só tem um jeito. Como? Opa, na esquerda. Como é que faz esse trajeto se está no osso? Carregado. Porque quando a gente está no osso, você chegou na última instância, você está sem força. Então quando a gente está no osso, você fala assim, não tenho força para caminhar. Está osso. Aí Deus diz, fica tranquilo, quando está no osso, eu envio alguém para te ajudar a carregar os ossos, mas para trás você não fica. Alguém apareceu lá, pegou os ossos de José e carregou 40 anos no deserto os ossos de José. Vou liberar uma palavra, nem que seja carregado, mas você vai. Essa igreja aqui é madura. O que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. Quando Deus quer nos prosperar, Deus nos dá coisas. Carro, casa, bom emprego, bom salário. Quando Deus quer nos prosperar, Deus nos dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a nossa história, Deus não manda coisas. Deus manda pessoas. Aparece alguém para carregar os ossos contigo. E deixa eu dizer aqui, pastor, tem gente aqui essa noite que veio em duas condições, ou numa ou em outra. Alguns entraram carregando ossos, e outros entraram carregados igual os ossos. Gente que entrou carregando osso, a gente diz assim, ó, esse negócio já chegou no osso. Estão dizendo que não tem jeito, mas eu não abro mão, vai comigo, eu acredito, vai dar certo. Vou continuar carregando. Falaram que não tem jeito para o meu ministério, mas eu não vou, eu vou carregar os ossos. Disseram que não tem jeito para a família, eu vou carregar os ossos. Já tem outros que entraram carregados igual os ossos. Nem aqui você queria estar. Mas apareceu um carregador de osso. Você vai comigo porque eu creio que tem milagre. Você vai comigo porque Deus vai falar contigo. Então Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus envia alguém para carregar os ossos. Aguça o ouvido. Vou mudar de personagem, mas vou continuar falando de ossos. Eu já estou quase concluindo. Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus envia alguém para carregar os ossos, mas Deus também guarda os ossos que estão debaixo de promessa. Por que é importante eu falar isso? Vou dizer. Porque ossos falam de fragilidade. Então quando alguém vê alguma coisa no osso, é fácil quebrar. Então o diabo vê alguns ossos da sua vida e diz, já que está no osso, vou quebrar. Já que chegou no fim, agora eu vou destruir mesmo, não tem mais, agora eu vou quebrar tudo. Só que Deus guarda os ossos que estão debaixo de promessa. Vou mudar de personagem, mas vou continuar falando de osso. Como é que você sabe que Deus guarda os ossos, pastor? João capítulo 19, a partir do verso 31. Sabe quem é um personagem que está lá? Jesus. Pregado na cruz do meio, desde as 9 da manhã. Às 3 da tarde ele dá o brado. Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Aí alguém levou a notícia para Pilatos. Era 3 horas da tarde, alguém chegou e falou assim, Pilatos, Jesus já morreu. Deixa a gente tirar ele da cruz. Aí o texto diz que Pilatos se espanta. Os evangelistas dizem, não me lembro se é exatamente João quem diz, mas tem um evangelista que diz que Pilatos fica espantado. Mas já morreu? Por que Pilatos se espantou com o fato de Jesus ter morrido às 3 da tarde? Aguça o ouvido. Porque na cruz ninguém morria tão rápido. A cruz não foi projetada para matar. Escute isso. A cruz foi projetada para prolongar o sofrimento até a morte. Na cruz ninguém morria pela dor dos cravos. Na cruz ninguém morria por estar pendurado, né, por ter sido pendurado nela. Açoitava-se a pessoa antes, se colocava na cruz e deixava sangrando. Para dificultar para o cara morrer lentamente. Quem foi que inventou a cruz? Foram os persas. Depois ela foi usada no Egito, foi usada pelos gregos. Foi usada por Roma, muito por Roma, mas os primeiros a usarem, a utilizarem a cruz foram os persas. Os persas cultuavam uma divindade, eu posso errar na pronúncia porque persa não é minha língua oficial, mas eles cultuavam um deus chamado Arsmud. Arsmud na cultura persa era o deus da terra, então para eles a terra era santa. Então eles achavam que um criminoso não merecia morrer em contato com a terra. Então o que faziam? Já que é para matar, mata entre o céu e a terra, para não ter contato com a terra, que a terra é santa. Então os persas usavam a cruz porque achavam que o criminoso não era digno da terra. No caso de Jesus foi o contrário, não era ele que não merecia a terra, era a terra que não merecia ele.
Você vai encontrar nos relatos de Sêneca, que foi tutor de Nero. Quem gosta de filosofia sabe o que eu estou falando. Sêneca é um grande filósofo, foi tutor de Nero. Você vai encontrar nos escritos de Joséfo, que Flávio Joséfo não é base doutrinária para a igreja, mas é base histórica, tem muita informação importante. Tanto Joséfo quanto Sêneca citam pessoas que ficaram penduradas dias na cruz. Há relatos de pessoas que ficaram 6 dias na cruz. Por isso que Pilatos se espantou. Quando o cara era pregado na cruz, qual era a intenção? Açoitava o cara, feria o cara, deixava ele sangrando, pendurava na cruz. Alguns eram amarrados, outros eram pregados. Quando o cara estava na cruz, o que acontece? Com fome, com sede, ferido, moscas, insetos, e o cara está ali, ó, tomando sol, tomando chuva, o tempo que tivesse ele estava exposto. Roma pintou os quadros de Jesus crucificado, sempre com as pernas eretas, e é uma possibilidade, mas existem relatos de pessoas que chegaram a ser crucificados com os pés pregados de lado, para deixar bem doloroso o processo. Então quando o cara era pregado na cruz, o que acontecia? Tenta ficar na mesma posição o tempo inteiro, você não consegue. O cara pregado na cruz, o corpo começava a pender. Quando o corpo começava a pender, o sistema respiratório era comprometido. As costelas começam a comprimir o diafragma e o pulmão. O ar vai acabando, o sangue vai ficando sem oxigênio, o cérebro vai ficando sem oxigênio. Aí o que o cara faz para respirar? Uma força descomunal com as pernas. Respira. Aí o corpo começa a pender, o ar vai faltando. Respira. O corpo vai pendendo, o ar vai faltando. Respira. Isso durava dias. Então na cruz o cara morria por asfixia. Por isso que Jesus entregou o Espírito antes de morrer. Por quê? Primeiro porque ele disse, a minha vida ninguém tira, eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Então não foi a morte que levou ele que se entregou. Mas por que ele entrega o Espírito? Porque está lá em Levítico, Deus não aceita sacrifício por asfixia. E sendo Jesus o cordeiro que Abraão viu, e que é o cordeiro que João Batista disse que tira o pecado do mundo, se Jesus morre por asfixia, o sacrifício dele não seria aceito. Então antes do hora acabar ele falou, Pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. Pesquisa depois, pergunta para os mestres, que a palavra espírito que aparece lá é ruach, fôlego de vida. O vento, eu entrego o meu fôlego de vida. O sacrifício tem que ser perfeito. Quando Jesus está pregado na cruz do meio, que ele entrega o Espírito ao Pai, morre, alguém diz para Pilatos, Pilatos, já morreu. Aí Pilatos diz, tem que tirar todo mundo da cruz, não dá para tirar um só. Hoje é sexta-feira, Páscoa, e embora Judéia, Pérea, Galiléia, Samaria, tudo era província de Roma, os romanos respeitavam as festas religiosas dos judeus. Então o que eles disseram? Olha, amanhã é sábado, é um dia santo para eles, ninguém pode ficar na cruz. Então faz o seguinte, tira todo mundo da cruz, mas para tirar os caras têm que morrer. Aí o Império Romano tinha um golpe de misericórdia, chamado crurifragium. O que é o crurifragium? Quebrava-se as pernas do crucificado. Porque quando quebrava a perna do cara, o cara não fazia mais esse movimento e morria sem ar. Aí Pilatos deu ordem, já que é para tirar, já que Jesus morreu, faz o seguinte, vai lá e quebra a perna de todo mundo e tira todo mundo da cruz. Aí o soldado vai lá com uma ferramenta na mão chamada marrete, de madeira. Jesus está na cruz do meio, me ajuda, Jesus está na cruz do meio. Tem 3 pessoas, Jesus e mais 2. Se ele está no meio, independente do lado que o soldado viesse, ele era o segundo a ter a perna quebrada, ele estava no meio. Só que o soldado vem, por alguma razão, quebra a perna de um, pula a vez de Jesus e quebra a perna do outro. E quando chega a vez de Jesus, ele não quebra a perna, ele enfia uma lança do lado e sai sangue e água. Sangue, perdão, água, purificação. Outra coisa que eu preciso dizer aqui, cuidado porque Hollywood pode ter te enganado. Você vê os filmes de Jesus, ele crucificado a 3, 4 metros de altura. O cara vem com a lança, que Jesus está lá no alto, os pés batendo na altura da cabeça de quem está embaixo. Não. Você vai a Israel muito em breve, se não foi ainda. Ninguém recebeu, vou repetir. Você vai a Israel muito breve, se não foi ainda. 4 receberam, deixa para lá. E você vai descobrir, a madeira mais rica em Israel, o senhor já foi lá, né, pastor? É oliveira. E é proibido cortar oliveira, oliveira é patrimônio. Deus ordenou lá em Deuteronômio, não pode cortar oliveira. Leia Esdras capítulo 3, a reconstrução do templo. Quando o povo foi reconstruir o templo, mandaram buscar cedro no Líbano, porque Israel não tem madeira desse nível. Você vai encontrar Israel, dependendo do passeio que você fizer, perto do jardim, vai ver que tem árvores que as pessoas eram crucificadas nas árvores. Então não dava para arrumar uma estaca de 6, 7 metros de altura. Não tem esse tipo de madeira em Israel. Qual é o mecanismo da crucificação? Eu estudei um pouquinho sobre essa matéria.
A cruz tinha que ficar 2/3 para cima e 1/3 para baixo. Então uma escola de 3 metros ficava 2 para cima e 1 para baixo, para suportar o peso do crucificado. Você desconta a altura do crucificado, 1,70 m, 1,80 m, vai sobrar 30, 40 centímetros. Então quando quebravam as pernas de quem estava na cruz, não quebrava na altura da canela não, quebrava na altura do fêmur. Era pior do que você pensa. Quando o soldado veio, ele quebra as pernas de um, pula a vez de Jesus e quebra as pernas do outro. Aí a pergunta é, por que ele não quebrou as pernas de Jesus? Porque 1000 anos antes de Jesus, lá no Salmo 34, que é um salmo messiânico, Deus tomou a boca do salmista, e no verso 20 do Salmo 34, o salmista profetizou dizendo assim: Deus lhe preservará todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O soldado veio. Quando o soldado veio para quebrar os ossos, no mundo espiritual tinha uma ordem: esses ossos estão debaixo de promessa, não toca. Aí alguém olhou para alguma área da sua vida e falou: está nos ossos. Aí o diabo olhou e falou: já que está no osso, eu vou quebrar. Deus não vai quebrar não, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas esses ossos não vão ser atingidos, porque estão debaixo de promessa. Quem crê que essa noite é profética? Eu vou declarar profeticamente, você recebe: o diabo não vai quebrar os ossos que sobraram. O diabo não vai quebrar os ossos que sobraram da sua vida. Por que não quebrar os ossos? Regra básica de anatomia, todo mundo aqui sabe, não estou falando nenhuma novidade. Onde o sangue é produzido no nosso corpo? Não é no coração. O coração só faz o sangue correr pelo corpo, o coração fica bombeando o sangue pelo corpo. Os rins filtram o sangue para o corpo. Pulmão oxigena o sangue no corpo. Então onde é que o nosso sangue é produzido? Na medula óssea, no tutano, nas cavidades dos maiores ossos do nosso corpo. E a minha esposa está fazendo faculdade de biomedicina, já que eu não pude pagar medicina, então um grau abaixo, biomedicina. E ela estuda essa área. Ela trouxe para mim as fotos dos ossos de ser humano. E os maiores ossos do nosso corpo têm microperfurações. É ali que é produzido o tutano. Quando alguém entra num estado de anemia profundíssimo, a ponto de chegar a leucemia, como é que faz para o sangue voltar a produzir defesa? Transplante de medula óssea. Vai na altura da cervical, tira ali alguns ml, um líquido meio amarelo esverdeado, transplanta para a pessoa que precisa e o sangue volta a produzir defesa. Por quê? Porque é a medula óssea que produz o sangue. É por isso, quem já teve o desprazer, como eu já tive, de quebrar algum osso, sabe como é que funciona. Dependendo do osso que você quebrar, ou na maioria deles, você sente náuseas. Por que o estômago embrulha quando alguém quebra um osso? Porque está mexendo com todo o sistema sanguíneo, porque tocou onde o sangue nasce. Por que não quebraram o fêmur de Jesus? Porque se quebra o fêmur, compromete o sangue. E eu e você não estaríamos aqui hoje. Então quando o soldado veio, Deus olhou e falou assim: não quebra esses ossos não, porque dia 31 de agosto de 2019, lá em Resende, no primeiro dia do congresso de varões, vai ter gente lá precisando desse sangue para ter vitória. Então não toca nesses ossos. Deus faz milagre nos ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus envia alguém para carregar os ossos. Deus guarda os ossos. Aguça o ouvido. Deus também usa o que chegou nos ossos. Como é que é, pastor? Deus também usa o que chegou nos ossos. Por quê? Porque é muito comum alguém pensar que está no osso. Ou alguém olhar e viu que está no osso e achar: agora acabou, não tem mais jeito, Deus não vai mais usar. Mas eu preciso te lembrar de 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Eliseu, substituto do profeta Elias, profeta da porção dobrada. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Eliseu morreu de uma enfermidade, idoso, com mais de 80 anos de idade. Por alguma razão a sepultura de Eliseu ficou aberta. Um ano depois estão indo enterrar um cara que morreu também. Caravanas inimigas começam a entrar na fronteira de Israel. Quando o inimigo está entrando, os caras que estão levando o defunto dizem: não vai dar tempo de terminar o culto fúnebre. Joga em qualquer buraco que tiver aberto. Pegaram o cara e jogaram. Quando jogaram, era a cova de Eliseu. Quando o defunto tocou nos ossos, ressuscitou. Na hora! Peraí, osso ressuscitou.
ressuscitando defunto? Como é que é isso, pastor? Já viu aquele dia que você fala assim, hoje eu estou no osso, tem nem para mim. Deus diz, agora que eu vou te usar, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hoje eu estou precisando ouvir, vai falar. Estou precisando receber, vai dar. Estou precisando que alguém abra a porta, vai abrir porta para alguém. Deus também usa o que chegou nos ossos. Agora deixa eu ser sincero aqui, esse texto já me tirou o sono. Já. Marco Aurélio me conhece um pouquinho, ele sabe que eu estou falando aqui é literal, não jogo conversa fora não. Eu passei noites pensando nesse texto, pensando, Senhor, como que um cara do naipe de Eliseu fica com a sepultura aberta? Eu falei, quando eu morrer, eu vou jogar meu osso pro cachorro. Se Eliseu ficou com a sepultura aberta, eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. E tem coisa, irmão, que não adianta, é só o Espírito quem revela. Tem revelações que são particulares, é só para o momento que você está vivendo, ou alguns você pode aplicar o que eu vou fazer, que eu vou aplicar para a igreja. Porque eu fiquei pensando, por que os ossos de Eliseu ficaram abertos, ficaram expostos? Aí o Espírito Santo veio. A gente diz, ele falou meu coração, uma forma de a gente falar, porque coração fala de mente também. Então ele fala o nosso intelecto, ele não fala a nossa emoção, ele fala a nossa razão. Aí o Espírito Santo veio e falou a minha mente, lembra de alguém, lembra de um profeta maior do que Eliseu? Qual o maior profeta que Israel teve? Falei, essa é fácil, Moisés. Profeta inigualável. Moisés foi o maior profeta. Aí Deus falou comigo, pois é, quem foi que matou Moisés? Falei, foi o Senhor. Moisés está no alto do monte, Deus diz, olha a terra, Moisés. Senhor, aquela terra que mana leite e mel, é ela mesmo. Posso entrar? Não. O que eu faço? Morre aqui, Moisés. Morreu. E Deus não se contentou só em matar, enterrou também. O dia que Deus virou coveiro, matou e enterrou. Enterrou tão bem enterrado que até hoje ninguém achou os ossos de Moisés. Aí o Espírito Santo falou, é por isso aí que os ossos de Eliseu estavam expostos. Porque fui eu que matei e enterrei Moisés. Falei, como assim? Porque quando eu enterro ninguém acha. Falei, tudo bem, mas o que isso tem a ver com Eliseu? Aí tem hora que a gente é lerdo para entender, eu principalmente sou muito lerdo. Aí o Espírito Santo falou, o único que pode enterrar um profeta é quem deu o ministério para o profeta. Por que os ossos de Eliseu ficaram expostos? Porque eu ainda queria usar, e quando eu quero usar, ninguém enterra o osso. Pode estar no osso, mas ninguém joga a terra em cima. Aqui no Brasil, quando a festa termina, a gente tem uma frase, vamos enterrar os ossos. No mundo espiritual, só Deus enterra osso. Só Deus enterra osso. Vou declarar a palavra, quem quer receber, ergue a mão. Seu ministério pode estar nos ossos, casamento nos ossos, família nos ossos, sonho nos ossos, mas ninguém vai jogar terra naquilo que Deus te deu. Só Deus pode enterrar esses ossos. O único que enterra o ministério é quem deu o ministério. O único que enterra o sonho é quem deu o sonho. O único que enterra um projeto é quem deu o projeto. Último tópico para a gente poder orar. 5 minutos eu concluo. Deus tem milagre para os ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus envia alguém para carregar os ossos. Deus guarda os ossos. Deus usa os ossos, mas Deus também ressuscita os ossos. Se eu falasse de ossos aqui e não citasse Ezequiel 37, a mensagem ia ser incompleta. Ezequiel capítulo 37, verso 1, Ezequiel diz, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou até um vale, e o vale estava cheio. E tem mais, olha o detalhe, os ossos estavam sequíssimos, não tem nem medula óssea mais, acabou tudo. Que é um osso de um defunto que acabou, agora morreu há poucos anos, não tem medula óssea, sequíssimo, não tem mais nada. Acabou. Aí Ezequiel diz, Deus me fez andar ao redor daquele vale. Depois me fez uma pergunta básica, filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? Me permita aqui rapidinho, já estou concluindo. Às vezes a gente lê Ezequiel 37 e não tem noção do peso dessa visão que Deus dá para Ezequiel. É uma visão, todo mundo sabe. Ezequiel 37, no verso 11, o próprio Deus explica. Deus diz assim, olha, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossa esperança foi cortada, nossos ossos se secaram. Então isso aí é Israel, a condição espiritual de Israel hoje, a condição política de Israel também. Mas Ezequiel está vendo, ele está em visão no meio de um vale. Deus levou ele para um vale cheio de ossos. Escute, por favor. Tem uma informação muito importante sobre a vida pessoal de Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, se eu não me engano, no verso 3, se não for o 3 ou o 4. Diz que Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Embora Ezequiel tenha se tornado profeta, Ezequiel era filho de sacerdote. E sacerdócio em Israel é hereditário e vitalício. Ninguém escolhe ser sacerdote. Antigamente não era, eu quero ser sacerdote. Onde é que tem uma faculdade de sacerdotal? Não tem.
O cara que era sacerdote tinha que estudar, mas ninguém estudava para ser sacerdote. Estudava porque já era sacerdote. Então, para o cara ser sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Não bastava ser da tribo de Levi, tinha que ser do tronco de Arão. Se fosse da tribo de Levi e não fosse do tronco de Arão, podia ser levita, mas não podia ser sacerdote. Para ser sacerdote, tribo de Levi, tronco de Arão, irmão de Moisés. E Ezequiel, por graça de Deus, nasceu na família sacerdotal. Então Ezequiel nasceu e todo mundo olhava e ele sabia e dizia: um dia serei sacerdote. Só que no ano 606 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Levou para o cativeiro alguns jovens capacitados em outras áreas, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, que entendiam de astronomia, de outras línguas, estudavam matemática. Então foram ser escravos no palácio. No ano 598, Nabucodonosor volta e agora leva 10 mil para o cativeiro. Entre esses 10 mil está lá Ezequiel, filho de Buzi. Só que quando ele chega lá na Babilônia, ele não sabe fazer outra coisa a não ser sacerdote. E ser sacerdote não precisava na Babilônia. Então falou: já que você não tem outra função, você só sabe ser sacerdote, não dá para você trabalhar no palácio. Então vai para a margem do rio amassar barro. Por isso que Ezequiel, capítulo 1, verso 1, começa assim, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, ou inverso, 5º mês, 4º dia: estando eu às margens do rio Quebar, eis que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. 30º ano ali, irmão, não é o tempo do cativeiro. Quando Deus se manifesta a Ezequiel, Israel está no cativeiro, Judá está no cativeiro entre 4 e 6 anos. 30º ano ali de Ezequiel, 1, é o ano, é a idade de Ezequiel. Ezequiel está dizendo: quando eu tinha 30 anos, eu estava na margem do rio amassando barro. E o céu se abriu e Deus me chamou para ser profeta. Que diferença faz isso? É que está lá em Números. O sacerdote começava o ministério com 30. Por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos? Porque era a idade que começava. Por que João Batista começou com 30? Era a idade que começava. A Ezequiel está dizendo o seguinte: no ano que era para eu começar meu ministério, lá no templo, acendendo menorá, sacrificando o cordeiro, o templo está destruído, então não tem mais ministério. No ano que era para eu começar meu ministério, eu estou aqui na margem do rio amassando barro. Só que o único que enterra um ministério é quem deu o ministério. Aí Deus falou: podem roubar o templo, mas não podem roubar a chamada. Vai ser profeta. Vou te entregar as nações como herança. Então Ezequiel era sacerdote, ele entendia das coisas sacerdotais. E está lá em Levítico: ossos de ser humano eram coisas imundas. Um sacerdote não podia tocar em ossos. Dependendo do velório que o cara fosse celebrar, aí já não é Bíblia, é cultura judaica. O sacerdote tinha que ficar numa posição que o sol não projetasse a sombra dele sobre o defunto, para ele não ficar imundo. Então tocar em ossos, estar com ossos, era coisa imunda. Aí Deus pega Ezequiel, que é sacerdote, sabe que osso é coisa imunda, e leva o cara para um vale cheio. Cheio de ossos. Imagina comigo o asco, o nojo que o profeta sentiu andando no meio dos ossos. Deus, isso aqui é coisa imunda. O que eu vim fazer aqui? E tem dias que Deus vai te levar a lugares que você não queria ir. Tem dia que Deus vai te colocar em situações e ambientes que você vai dizer assim: o que eu vim fazer aqui? Aí Deus vai dizer: te trouxe aqui para ressuscitar ossos. Ezequiel está num ambiente que para ele é imundo. Aí Deus diz assim: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Aí eu estou fazendo uma exegese do texto, pastor Davi. Tenho quase certeza, 90% de chance de estar certo. Ezequiel era membro da Assembleia de Deus Madureira em Resende. Por quê? Porque ele era muito inteligente. Você não precisava explicar muita coisa para ele, pegava fácil. Deus falou assim: porventura esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: é o Senhor quem sabe. Eu dar minha opinião diante do Criador do universo? Para mim, osso não vale nada, me dá uma pá que eu enterro, mas quem sou eu para dizer o que dá para fazer ou não com o que acabou? Eu pensei que não tinha jeito nem mais para mim. Estou aqui sendo profeta, é o Senhor quem sabe. O Senhor quem sabe. Gostei, Ezequiel. Gostei tanto da sua resposta. Eu estou aplicando, tá, irmão? Não está escrito assim não. Gostei tanto da sua resposta, Ezequiel, que eu vou te dar a senha para o milagre acontecer nos ossos. Qual é a senha, Senhor? Anota aí, Ezequiel: profetizar. Mas está no osso, profetiza. Disseram que acabou, profetiza. O laudo médico saiu, profetiza. Já bateram o martelo, profetiza. Publicaram nas redes sociais, profetiza. Alguém disse que não dá mais, profetiza sobre os ossos. Senhor, o que eu vou profetizar? Olha o que Deus diz para Ezequiel. Depois você lê Ezequiel 37 com calma. Deus diz assim:
diz assim, ó, diga assim, Ezequiel, profetiza o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Dependendo da versão, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou aplicar, tá, irmão? Não está escrito, eu estou aplicando o texto. Ezequiel, não dá uma de Elias, não, segundo a minha palavra. Não, isso é mistério meu com Elias. Não profetiza a sua palavra, profetiza a minha. Ossos, ouço a palavra do Senhor, não é a minha palavra, não. Porque se for a palavra de Ezequiel, não acontece nada. Profetiza a minha palavra, Ezequiel. E por que Deus está dizendo, Ezequiel, não profetiza a sua palavra, profetiza a minha? Em outras palavras, Ezequiel, você está profetizando para osso, e osso não ouve. Então não adianta você gritar para osso que osso não ouve. Eu sei que tem muita gente aqui que entende da área. Os 3 menores ossos do nosso corpo compõem um aparelho auditivo. O nosso ouvido é composto por 3 pequenos ossos menores do nosso corpo. Os nomes são até comuns demais: martelo, bigorna e estribo. Compõem o ouvido. Mas se você dissecar o martelo, a bigorna e o estribo, colocar numa mesa e gritar, eles compõem o ouvido, mas não ouvem. Por quê? Porque osso não ouve. Então não adianta gritar para osso, Ezequiel, eles não vão ouvir. É por isso que muito milagre não acontece, porque a gente usa as nossas palavras do nosso jeito. Deus está dizendo, não é a sua palavra, Ezequiel, é a minha. Ouçam a palavra do Senhor. Por quê? Porque, Ezequiel, a sua voz os ossos não ouvem, a sua palavra os ossos não ouvem. Mas tem uma palavra que até os ossos tem que ouvir. Que palavra é essa que até os ossos têm que ouvir? Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque esta palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e vai entre as juntas e a palavra vai na medula, vai no tutano, vai onde o sangue nasce e volta a produzir vida. A vida começa no sangue, é por isso que a palavra vai no tutano. Um dia Jeremias falou assim: vou parar de profetizar. Jeremias falou: Senhor, esse povo não me ouve, eu vou parar de ser profeta. Mas eu não consigo, por quê? Porque quando eu penso em parar, a sua palavra vem e queima nos meus ossos, arde nos meus ossos. A palavra produz vida. Eu vou dizer um negócio aqui, aguça o ouvido. É a minha opinião. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora, a palavra de Jesus não entrou no ouvido de Lázaro. Lázaro está morto. A palavra foi no tutano. A palavra foi nos ossos do defunto. Os ossos voltaram a produzir glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Voltou a produzir sangue. Lázaro voltou à vida, porque sangue é vida. Ezequiel profetiza para os ossos. Aí Ezequiel encheu o diafragma: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel diz: eu ouvi um ruído, um barulho no vale, e o vento soprou dos 4 cantos. Espera aí, irmão, o vento normalmente sopra de um lado só, mas quando Deus opera, Jesus diz: o vento sopra onde quer. O vento ali é o Espírito. Quando o vento de Deus sopra, ele sopra dos 4 cantos. Por quê? Porque quando Deus começa a agir, não dá para fugir da presença dele. Ele te pega nos 4 cantos, ele pega de qualquer lado. Ezequiel diz: quando eu profetizei, eu ouvi um barulho, um rebuliço, e cada osso começou a juntar no seu osso. 206 ossos cada esqueleto. Multiplica por milhares no vale. Monta tudo isso. Quer ver a dificuldade? Terminar o culto aqui, acha um lugar, compra 4 quebra-cabeças, 250 peças cada um, imagens diferentes, né? Mistura tudo, agora monta. Qual a dificuldade? Mesma coisa os ossos, 206 cada um no seu lugar. Quando Ezequiel profetizou, ao som da palavra, cada osso se juntou no seu osso. Tem uma palavra profética aqui, qual é? Deus sabe onde está cada peça do quebra-cabeça da sua vida. Eu vim pregar para alguém aqui e dizer: Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Preciso que mais alguém receba. Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Cada osso vai se juntar ao seu osso. Cada osso vai se juntar ao seu osso. Ezequiel diz: veio nervos, tendões. Qual a importância dos tendões nos ossos? Ossos sem tendões se separam de novo. Os ossos vêm para ligar os tendões vêm para ligar os ossos. Deus está dizendo: além de trazer de volta, eu vou unir. Não vai separar novamente, vai ficar agarrado. Veio carne, carne ali é músculo. Aquilo que estava só nos ossos começa a ganhar força. Veio pele,
O único órgão no nosso corpo que regenera, pele. Isso fala de quê? De restituição. Estava no osso, mas vai voltar a ser igual era antes. O exército ficou de pé. Veio o Espírito com letra minúscula, fôlego de vida. A Ezequiel escreve, na verdade, o texto diz que Deus fala para Ezequiel: agora profetiza o meu Espírito. Aquele com letra maiúscula. O Espírito vem e enche aquele vale, que outrora eram ossos. Lembra do começo da revelação? Nós vamos orar agora. Deus diz assim: Ezequiel, desses ossos eu vou suscitar um grande exército. Qual o intuito de Deus de levantar um exército no vale? Vou te dizer. Vale na Bíblia não é cemitério. Cemitério naquela região fica em lugar arborizado. O pastor esteve lá e sabe o que eu estou falando. Os sepulcros lá, sabe como é que eram? Como é que são? Lugar arborizado, e são cavernas. Lembra de João 20? As duas Marias chegam no sepulcro de Jesus, dizem que a pedra foi removida. João 11, para ressuscitar Lázaro, Jesus diz o que? Remove a pedra. Por que pedra? Porque na porta do sepulcro colocava pedra, era caverna. Não enterrava pessoas igual nós enterramos aqui no Brasil. Lá tem muito animal carnívoro, então o que eles faziam? Quando enterrava assim, a cova tinha que ser profunda, colocava pedra e espinho junto da terra, para os animais não comerem os cadáveres. Então, para evitar isso, colocava em caverna uma pedra na frente. Deus não está mostrando para Ezequiel um cemitério. Vale na Bíblia é lugar de batalha. Davi e Golias, vale de Elá. Josafá, vale de Beraca. A última batalha da igreja, vale do Armagedon. Davi falando de guerra diz o que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Vale lugar de batalha. Deus mostrou para Ezequiel um vale cheio de ossos. O que Deus está mostrando para Ezequiel? Um exército que foi para a guerra e perdeu. E não sobrou ninguém nem para enterrar os ossos. É por isso que Deus diz: vou levantar um exército. E eu encerro agora e oro por você. Qual o intuito de Deus levantar um exército no vale? Simples demais: para eles lutarem novamente. Eu encerro dizendo que se alguém entrou aqui nos ossos, se prepare, você vai voltar para o combate. Se alguém pensou que você ia desistir, Deus te coloca de pé essa noite e diz: você vai lutar nesse vale. Você vai voltar a lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua vida. Fica de pé que eu quero orar com você. Nem que seja nos ossos, vai ter milagre. Você crê nessa palavra? Deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus nós oramos agora. O Senhor conhece a vida de cada um aqui. Gente que entrou aqui, áreas da vida estão nos ossos. Vida familiar nos ossos, ministério nos ossos, sonho nos ossos, projeto nos ossos. Gente que entrou aqui dizendo: está osso, está difícil. Mas o Senhor trouxe os seus filhos aqui para dizer: sou Deus que faço milagre até nos ossos. Sou Deus que ressuscita os ossos. Senhor, traz de volta a vida. Que o teu Espírito sopre sobre este vale e traga esses ossos à vida novamente. Eu declaro em nome de Jesus: não é o fim, a vida nesses ossos. Que assim seja, em nome de Jesus. Você vai voltar para o combate. Só se você puder, incomoda uns 3 do seu lado e diga assim: ó, os ossos vão voltar à vida. Diga aí, os ossos vão voltar.